E aí, meus amigos, voltei com mais um vídeo para o canal e hoje eu vou te ensinar a utilizar o Canva passo a passo, começando uma arte do zero. Então aqui, quando tu abrir o Canva, vai abrir essa página aqui, o que você vai criar hoje. E aqui tem várias coisas que a gente pode clicar para criar as nossas artes. Por exemplo, post para o Instagram, já no formato novo, planilha, documento, um quadro branco, apresentação em slides. Aqui tem os modelos de formatos para redes sociais, tem o editor de fotos do Canva, que é uma atualização nova, a planilha também, é uma atualização que saiu agora. Vídeo, a gente pode criar vídeo por aqui, materiais para impressão, site, tamanho personalizado, enfim, a gente pode criar várias coisas aqui. Nessa parte aqui de baixo fica os teus projetos recentes, que são coisas que tu acabou de criar, que tu acabou de editar, que tu fez edições fazem pouco tempo. Aqui nesse menu lateral, quando a gente clica em início, viemos para essa página aqui. Quando a gente clica em projetos, a gente vai para os nossos projetos. Então aqui nessa barra em cima a gente consegue pesquisar palavras sobre os nossos projetos. Por exemplo, se eu me lembro que numa arte que eu fiz, eu escrevi produtividade, eu pesquiso produtividade aqui e ele vai me trazer todos os materiais escritos a palavra produtividade para eu ver se em algum desses materiais aqui tá o material que eu preciso. Então a gente pesquisa por aqui, por essa barra, os nossos projetos que nós já trabalhamos. Aqui em modelos, a gente tem modelos de postagens. Por exemplo, caso a gente quisesse fazer uma tabela com horários, ou uma arte para bingo, alguma coisa para agronegócio, esse aqui inclusive é um modelo de um vídeo, ou calendário, enfim, aqui ele tem alguns modelos que a gente pode utilizar. Selecionando aqui, ele nos apresenta alguns modelos. Por exemplo, se eu selecionar a apresentação, ele vai me entregar aqui alguns modelos de apresentação de slide. Então, eu poderia selecionar qualquer um desses modelos aqui. Tudo que tem essa coroinha aqui é porque é do Canva pago, tudo que não tem é do Canva gratuito. Então, se tu usa o Canva gratuito, tu tem que te atentar a isso. Por exemplo, tu vai selecionar só os modelos que não é do Canva Pro, para que tu consiga editar tudo e depois baixar, fazer tudo certinho, sem nenhum estresse. Caso tu pague o Canva Pro, tu pode utilizar qualquer um desses modelos aqui. Que é o meu caso, hoje eu uso o Canva para equipes, então eu consigo usar qualquer um desses modelos aqui. Mas não tem problema nenhum, caso tu não queira fazer esse investimento, tem muita coisa no gratuito que tu pode utilizar. Se a gente voltar aqui para modelos e clicar em redes sociais, por exemplo, ele vai nos dar vários modelos para redes sociais aqui embaixo. E aqui, por exemplo, para stories, para postagem no Instagram, para post no Facebook, então cada modelo que a gente clica aqui, ele nos abre algumas opções de layouts já mais ou menos prontos para a gente editar. Vamos supor que eu clique nesse aqui e eu queira editar. Eu clico aqui em personalizar esse modelo e ele vai abrir nessa aba aqui essa postagem para que eu consiga editar. Esse é um modelo do Pinterest, não sei se é assim que pronuncia Pinterest, eu falo assim, ninguém mudou meu nome até agora por causa disso. E aqui tudo isso é editável, então a gente pode clicar aqui, mudar essa letra, por exemplo, a gente pode mudar a cor da letra aqui, a gente pode colocar lá em negrito ou tirar do negrito, colocar em itálico, sublinhado, taxado, que é aquele risco no meio. A gente pode mudar ela para maiúscula ou minúscula, então várias coisas a gente pode editar aqui nessa arte. Podemos tirar elementos, movê-los, fazer qualquer coisa, mudar a cor do fundo, é só clicar na cor do fundo aqui e mudar. Então, o Canva ele permite que a gente edite praticamente todo o modelo que ele nos apresentou. Ou, por exemplo, eu quero essa página exatamente como ela tá, mas eu quero uma segunda página com outras informações. Então, eu posso vir aqui em duplicar a página e ele vai me entregar a página duplicada, eu só preciso trocar aqui as informações que eu quero. Mas hoje eu vou te mostrar como que cria uma arte para postagem no Instagram, do zero. Então a gente vai abrir uma página em branco e eu vou te ensinar como que a gente cria uma postagem aqui, tá? Vou fechar isso aqui. E essa página que a gente acabou de abrir, ela vai ficar aqui nos meus projetos, porque eu editei ela, tá vendo? Ela tá aqui nos meus projetos recentes. Mas eu vou clicar aqui agora em início e eu vou criar uma postagem para o Instagram. Tu vai perceber que ele abre uma página em branco e aqui ele abre alguns modelos. Eu vou usar a página em branco e vou criar uma arte totalmente do zero aqui para mostrar para vocês como é que funciona.
que eu quero? Essa arte eu vou usar para anúncio no meu perfil do Instagram para divulgar os meus serviços de social media, edição de vídeos, gestão de tráfego pago, gestão de redes sociais, estratégia. Vou fazer uma arte aqui para colocar em anúncio. Primeira coisa que eu vou fazer é esse fundo aqui. Eu vou escolher um fundo provisório por enquanto, só para dar uma corzinha aqui para a gente começar a trabalhar. Então, eu vou selecionar aqui e vou clicar aqui em cor de fundo. Eu poderia tranquilamente selecionar qualquer uma dessas cores. Aqui embaixo tem os gradientes, onde a gente pode selecionar, colocar qualquer cor dessas. Ou eu posso clicar aqui em elementos e pesquisar um fundo que me agrade um pouco mais. Por exemplo, eu quero um fundo roxo e aí ele vai me trazer aqui, ó, em fotos, algumas opções de fundo roxo. Eu posso clicar aqui em ver tudo para ver mais fotos. Aqui ele me trouxe elementos gráficos, se eu clicar em ver tudo ele vai me trazer mais elementos gráficos. E aqui ele tem alguns vídeos. Como isso aqui vai ser uma postagem estática para o Instagram, Facebook, enfim, então eu vou colocar em anúncio, eu vou selecionar uma foto. Então aqui eu poderia também selecionar nesse menu aqui em cima, elemento gráfico, fotos ou vídeos, ou selecionar por aqui. Vou por esse caminho aqui que é um pouco mais simples, né? Vou clicar aqui em ver tudo e vou selecionar um fundo roxo que eu gostei. Esse fundo roxo aqui me agrada, esse aqui é um outro com um pouco mais de textura, me agrada também, mas ele tá mais pro rosa, então eu vou selecionar esse. Essa cor de fundo aqui eu posso simplesmente trocar ela para branco, ou eu posso simplesmente só colocar o meu fundo aqui em cima. Se eu fosse selecionar essa cor aqui e trocar ela para branco, como ela tá em gradiente, por exemplo, a gente tem todo esse trabalho aqui de colocar as duas pro branco, tá? Mas é assim que a gente faria. Então, vou selecionar essa cor aqui, esse fundo, que é provisório, talvez depois com a arte pronta eu queira trocar. Vou centralizar bem aqui e vamos começar a minha arte. O que eu quero? Eu quero um anúncio dos meus serviços. Então, eu tenho que colocar todas as informações possíveis nessa postagem. Essa postagem que a gente está fazendo, ela está no formato quadrado do Instagram. Hoje, esse formato ele não é mais válido. Hoje, esse formato ele já está ultrapassado. A gente faz um outro formato para o Instagram, mas eu vou te ensinar aqui também a redimensionar. A gente vai montar a nossa postagem no quadrado, depois nós vamos redimensionar ela para o formato retrato, que é o que está sendo usado agora no Instagram, e depois também vamos redimensionar para o formato Stories, para a gente conseguir todos os formatos com um design só, tá? Então aqui eu preciso escrever alguma coisa aqui, eu quero um texto. Então eu clico aqui em texto e clico em inserir um título. Ele vai subir esse texto para cá, com essa letra aqui, automaticamente. A gente vai trocar ela depois. Primeiro vamos escrever aqui o nosso título. Como eu quero fazer um anúncio dos meus serviços, eu vou escrever aqui, social media. E vou colocar aqui embaixo. Quando a letra branca tá num fundo com cores, por exemplo, aqui é um gradiente, tem um brilho, tu percebe que tem o roxo mais escuro, tem o roxo mais claro no centro, e a letra branca, ela realmente é a que mais destaca, mas tem um truquezinho que a gente faz aqui para deixar ainda mais evidente a letra. A gente clica em cima do nosso título, clica aqui em efeitos e clica aqui em flutuante, ó. E aí ele vai dar sutilmente uma sombreada nessa letra. Percebeu a diferença? Vou colocar aqui mais no meio para dar para ver melhor, ó. Se eu tirar o efeito flutuante, ela fica só a letra branca. Se eu colocar o efeito flutuante, ela dá uma sombreada ali que fica um pouco mais legal. O que eu costumo fazer? Eu costumo duplicar para ficar duplamente esse efeito, ó. Ele fica mais evidente, tá vendo? Nesse aqui a gente não precisa fazer isso, vamos deixar só um efeito mesmo, mas só para mostrar para vocês que daria para fazer isso aqui. Então vamos colocar tudo isso aqui em caixa alta, tá? Agora aqui a gente vai trocar essa letra, vamos pesquisar uma letra um pouco mais quadrada, tem várias opções aqui que a gente pode utilizar, tem algumas que é só do Pro, mas a maioria no gratuito a gente consegue usar. Essa letra que eu gostei, então vou colocar aqui. Quando a gente vai criar uma arte, percebe que quando eu arrasto esse texto aqui, tem algumas linhas que surgem aqui na minha arte. Esse quadrado, a gente sempre tem que respeitar esse quadrado. Então, se eu vou colocar um texto aqui, e depois eu quero colocar um outro texto aqui embaixo, eu preciso que as coisas sigam uma linha. Eu não posso colocar um aqui e depois colocar um aqui. Não, a gente precisa seguir uma linha. Então, se eu vou centralizar ao lado,
por exemplo, que nem aqui, ó, que é o alinhamento ao lado, se eu vou alinhar ao lado, todos eles vão respeitar essa linha quadrada aqui, tá? Isso fica mais bonito visualmente. Se eu vou colocar texto por tudo, eu também tenho que respeitar essa linha aqui de cima. E também vou respeitar essa linha aqui de baixo. Se eu quero algo bem ao meio, eu vou centralizar aqui, vou colocar o alinhamento ao meio e eu vou colocar essa palavra aqui, esse texto, respeitando essa linha do meio que tem aqui. Então, isso aqui é muito importante a gente cuidar para nossa arte ficar legal, né? Para ficar visualmente atraente. Mas aqui eu vou querer só esse anúncio aqui mesmo. E eu vou pegar aqui algumas inspirações de umas artes aqui ao lado. Como que a gente faz isso para pegar inspirações? Tu vai clicar aqui em Design e tu vai colocar aqui Social Media, por exemplo. Ó, aí aqui tem algumas inspirações, por exemplo, um telefone, simbolizando o anúncio, né? Tem essa aqui, então, ó, esse aqui é Pro, esse aqui é gratuito. A gente sempre tem que cuidar isso, porque os elementos, provavelmente os elementos que tem ali, eles vão ser pagos, se tu vai usar, né? O que eu faço? Eu clico aqui em adicionar página, clico nessa página aqui, e eu até gostei disso, como eu tô usando o roxo, tá vendo que aqui tem detalhes em roxo, então eu vou copiar esse elemento aqui dessa arte para eu usar lá na minha arte. O que eu faço? Clico aqui em cima, clico em copiar, subo, clico aqui e colo. Eu não vou ter maiores problemas para isso aqui porque eu uso o Canva Pro, mas caso tu use o gratuito, tem que ter um pouco desse cuidado aí para saber se os elementos que tu tá utilizando é ou não do Canva gratuito ou pago, tá? Vou apagar aqui que eu já peguei isso aqui de exemplo, já peguei a minha inspiração aqui. Caso eu quisesse pesquisar elementos como esse, como que eu faço? Tu vai clicar aqui em elementos, clicar aqui em buscar, vai pesquisar, por exemplo, celular. Aí aqui ele apareceu algumas opções. Aí eu clico em ver tudo nos elementos gráficos, tá? Clico em ver tudo e ele tem algumas opções. Por exemplo, esse aqui é bem parecido. Ele é bem parecido com esse, aqui ele tem detalhes em amarelo. E esse aqui, ele é Pro. Então aqui eu vou olhar para ver se tem algum que seja gratuito. Geralmente, os gratuitos não são tão legais, mas a gente usa o que tem. Então aqui, eu vou ficar com esse aqui mesmo, que esse aqui eu achei bem legal. E eu vou deixar... eu vou ficar com esse aqui mesmo, que eu achei bem legal. Ó, inclusive é o mesmo, isso aqui ele tá invertido, ó. Como a gente faz para inverter? Vamos supor que a gente estivesse fazendo a nossa arte e esse elemento ficasse legal dessa forma. Como é que eu faço para inverter isso aqui? A gente clica em cima do elemento e clica aqui em inverter. Parece bobo, né? É fácil demais. E a gente clica aqui para inverter ele assim ou assim, de cabeça para baixo ou de lado é aqui. Bem fácil. Eu vou clicar aqui para excluir ele e vou seguir aqui com a minha arte de anúncio. Então, estou fazendo aqui anúncios de social media. Aí eu vou clicar aqui em texto, eu vou clicar em inserir um pouquinho de texto, que ele vai me dar um texto que não seja em formato de título, né? Eu vou clicar aqui no alinhamento para alinhar tudo da esquerda para a direita. Por quê? Porque o nosso cérebro, o cérebro humano, ele começa a ler da esquerda para a direita. Então a gente usa disso nas artes para ficar mais fácil, principalmente essa arte aqui que é um anúncio, a gente deixa tudo simplificado para ficar de facílimo entendimento. Aqui eu vou escrever os serviços, né? Quais são os serviços que a gente oferece? Oferecemos edição de vídeos, roteiros para vídeos, vou colocar o acento aqui, roteiros para vídeos, cronograma e estratégia mensal, gestão de tráfego pago, criação de postagens em geral. Tá, isso aqui é o que a gente faz. Esses são os serviços. Eu preciso deixar isso aqui um pouco mais bonito. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, vou selecionar tudo aqui em serviços, vou deixar em negrito e vou colocar em caixa alta. Vou descer isso aqui um pouco mais para baixo. Vou diminuir aqui esse nosso elemento.
que eu não sei se eu vou deixar ele aqui, mas por enquanto ele vai ficar aqui. Ó, tá vendo que esse quadrado? A gente vai respeitar esse quadrado em toda a arte, ó. O texto termina aqui, muito bem, a gente tá respeitando esse quadrado. Com o elemento, a gente não precisa ter tanto esse respeito, tá? O ideal é respeitar com os textos, para que os elementos eles ocupem toda a tela. Pronto. Agora, eu achei que isso aqui tá muito simples. Eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar um elemento aqui, ó. Vou apagar esse aqui que eu pesquisei antes e vou adicionar um elemento de formas. Esse aqui, com as bordas redondas, e eu vou colocar ele em branco. Ou um lilás, assim, uma coisa mais fraquinha. E eu vou colocar ele em volta aqui da palavra serviços, ó. E vou mudar essa cor aqui dos serviços também. Só que eu não quero essas bordas aqui redondas, eu quero elas um pouco mais quadradas. Eu clico aqui, ó, em arredondamento dos cantos e eu vou diminuir. Ela vai ficar cada vez mais quadrada. Conforme eu vou aumentando, ela vai ficando redonda. Eu vou deixar aqui mais ou menos no 11, que aí eu acho que fica legal. Tá vendo? Agora eu vou selecionar aqui a palavra serviços e eu vou trocar essa cor aqui para um roxo mais forte. Qual roxo mais forte? Eu gosto desse roxo aqui, ó, que tá aqui. Como que a gente pode fazer isso? Eu posso simplesmente selecionar aqui, que o Canva já me traz as cores presentes na foto, então eu posso selecionar essas cores aqui, ou eu posso clicar aqui, ó, nesse mais e adicionar nova cor. Clico aqui nesse pincelzinho, que é um conta-gotas, na verdade, e eu posso selecionar qualquer cor que tá aqui. Posso fazer assim também. Por exemplo, ó, ficou assim. Gostei. Mas eu ainda acho que a gente pode dar um pouco mais de movimento para isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou separar esse texto desse texto aqui, porque agora eles estão juntos, né? Eu vou apagar ele daqui. E aí eu vou duplicar essa parte. Essa parte que ficou aqui embaixo eu vou apagar aqui, ó. Ó, para não me atrapalhar isso aqui depois, eu tenho que apagar. Vamos ver se eu consigo apagar essa parte de cima também. Não vai dar. Tá, vou deixar assim mesmo. E aí aqui eu vou colocar em negrito, vou colocar em caixa alta e vou escrever de novo serviços e vou mudar a cor. Vamos colocar ela em negrito aqui. Eu vou diminuir isso aqui. Vamos aumentar um pouquinho essa letra. Aqui a gente aumenta também o nosso contorno. Ó, isso aqui tem que respeitar a caixa aquela que eu falei, ó. Então, isso aqui a gente traz um pouco mais pro centro. Perfeito. Isso aqui a gente seleciona tudo e vamos trocar a cor de novo. Dessa vez eu vou selecionar aqui, essa cor, ó. Agora a gente pode dar um pouco mais de movimento para isso. Como que eu posso fazer? Eu vou clicar aqui em elementos e vou pesquisar por sombra. Essas são as palavras que eu mais pesquiso quando eu estou criando alguma coisa no Canva, tá? Então elas já aparecem aqui. Eu posso só selecionar aqui em cima e escrever sombra. Ou eu posso clicar lá onde estava indicando antes. Aqui em elementos gráficos eu vou clicar em ver tudo. E aqui tem algumas opções de sombra. A maioria é Pro, mas tem algumas gratuitas também, tá? Por exemplo, essa aqui é gratuita. Tem várias que a gente pode usar gratuitas. Eu gosto muito dessa aqui. Então, eu vou selecionar ela e eu vou diminuir ela e vou colocar embaixo dessa caixinha que eu coloquei aqui para serviços, ó. Percebe que já dá outro ar para arte, né? Isso aqui já dá um tchan. Ó, nesse texto aqui que tá em branco, eu vou fazer o mesmo esquema para deixar ele um pouco mais destacado. O que eu faço? Clico no texto, clico em efeitos e clico aqui em flutuante e vou colocar em 100%, porque 50% é quase nada, né? Não dá pra ver muito bem, então eu vou deixar assim. Isso aqui eu vou aumentar um pouco e vou subir um pouquinho mais. Ó, pronto, aqui temos quais são os serviços e tudo mais. Aqui embaixo eu vou colocar o valor dos planos. Não vou colocar o valor específico, mas eu vou colocar a partir de, né? Que seria a partir de 399 os planos dos nossos serviços aqui na agência. Então, eu seleciono tudo. Como é que eu fiz isso? Cliquei em Stiff e selecionei um por um dos elementos. Poderia fazer diferente? Poderia. Eu poderia só selecionar e arrastar a caixinha para onde eu quero selecionar os elementos, tá vendo?
Se eu agrupar, eles ficam todos num elemento só, então eu posso arrastar para qualquer lugar, perfeito, né? E eu quero duplicar isso aqui, então o que eu faço? Clico aqui, seleciono tudo, desagrupar. Clico aqui, seleciono tudo de novo e vou em duplicar, porque é só isso que eu quero, eu não queria agrupar, tá? Mas caso quisesse agrupar, fica muito mais fácil para movimentar agrupando. Vou colocar aqui embaixo e vou escrever o valor. 399. Aí eu vou duplicar essa palavra aqui, vou colocar para cá, vou mudar a cor dela, seleciono toda ela, clico aqui para mudar a cor e vou colocar em branco. E aí eu vou colocar aqui, ó, planos a partir de. E agora a gente vai ajustar esse texto, por exemplo. Eu quero que ele fique todo numa linha só, então eu aumentei ali. Eu clico aqui, ó, sei lá, nesse pontinho branco aqui, e aí se eu botar mais pra cá, ele vai encurtar o texto. Se eu botar mais pro lado de lá, ele vai aumentar a linha do texto. Então é isso que eu fiz. Aí eu vou diminuir um pouco pra ficar do mesmo tamanho aqui. E a gente vai ter o cuidado aqui com aquela caixa que eu comentei. Ó, tá vendo que a caixa, ela tá... Onde é que tá a caixa? Vamos ver onde é que tá aquela caixa que a gente precisa ter o cuidado. Ó, ela tá aqui. Então aqui vai terminar o meu texto, ó. Aqui vai terminar o meu texto. Então eu vou trazer tudo pra cá. O 399. Isso aqui, para que serve isso aqui? Para ficar bonito, para ficar apresentável, uma arte bem feita, entendeu? Para isso que serve. Aqui também a gente vai respeitar a nossa linha. Aqui. Agora a gente vai arrumar esse texto aqui, então a gente vai subir um pouco mais ele. Vamos subir isso aqui e vamos subir isso aqui. Esse aqui a gente vai diminuir um pouco. Aqui. Pronto. Agora temos um espaço aqui embaixo que ficou sobrando. Então, a gente vai colocar os nossos contatos. A gente vai duplicar. Por que a gente duplica? Para manter a mesma letra, para manter o mesmo padrão, por isso que a gente duplica. Então, vou colocar meu contato aqui embaixo. Vou colocar aqui o meu número do WhatsApp. Vou colocar um número fictício aqui, tá? Até 9, né? Tá. Aí eu quero colocar um ícone aqui. Eu quero colocar um ícone de ligação. O que eu faço? A gente clica aqui em elementos e pesquisa por contato. Aí ele vai abrir algumas opções aqui para nós. Temos essa opção aqui, que daí fica bem parecido com o WhatsApp. Temos essa aqui, que eu acho muito legal da gente usar. Vamos clicar aqui para ver se ela abre pra gente. Ó. E aí, abriu já com essas cores em amarelo, que não é a cor que a gente tá usando. A gente pode mudar aqui, ó. Ela tem várias cores. Tá vendo que tem esse amarelo mais escuro que é no meio aqui, tem o branco que é desse redondinho, e tem o amarelo mais arregalado que é do corpo da figurinha. Então aqui a gente pode trocar essas cores. A gente pode colocar o nosso lilás, pode trocar aqui por um roxo desse que a gente já estava usando, entende? A gente pode trocar aqui conforme a gente quiser. Essa que eu não gostei, eu vou usar outra. Tem outras aqui, ó. Ó, por exemplo, essa aqui que é em verde. Quando não aparece aqui em cima as cores, é porque a gente não pode trocar a cor dessa imagem, tá? Quando aparece é porque a gente pode trocar. Ó, essa aqui a gente pode trocar, então vamos usar ela. Vamos clicar aqui nesse verde, vamos utilizar um lilás mais claro, porque ela vai ficar aqui embaixo, ó. E aí aqui embaixo fica melhor, o mais clarinho. A gente vai subir isso aqui para respeitar a caixa, aquela que a gente já estava respeitando antes. Ó, aqui. Muito bem. E aqui o nosso texto, a gente vai ter que trocar a cor dele, a gente vai colocar uma cor, um roxo mais forte. Aqui. Ó, não pegou o 00, vou selecionar aqui, ó. Pronto, temos aqui. Ó, a gente vai colocar aqui o nosso contato, está feita a nossa arte para anúncio dos serviços de social media. Caso a gente quisesse dar um movimento aqui, o que a gente poderia fazer? A gente poderia colocar uma sombra nesse elemento aqui. Clicando em cima desse elemento e clicando aqui em editar, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, caso essa cor não me agradasse, essas cores aqui não me agradam, eu quero mudar essas cores. Como que eu posso fazer isso aqui? Aqui a gente tem os filtros, que vai mudar levemente a cor, mas a gente tem aqui embaixo esse efeito aqui do outono.
sei como é que pronuncia isso aqui. Eu pronuncio Daltone, mas não é. Nem escreve assim, mas é assim que eu falo. E aqui a gente pode mudar as cores para várias cores, ó, tá vendo? Tem daí uma mudança mais drástica de cor. E aí, clicando em cima, por exemplo, aqui, ó, desse cereja, aí eu posso aumentar e diminuir a intensidade desse efeito. Não é o nosso caso, a gente gostou dessa cor aqui, então a gente vai clicar aqui em nenhum. E a gente vai para esse efeito aqui de sombra, que é o que eu queria mostrar. Clicando aqui em sombra, a gente tem algumas opções de sombra. Contorno, brilhante, projetado, é uma que eu uso bastante, ó. Daí ele fica assim projetado. E aqui a gente pode mudar algumas coisas. Por exemplo, o ângulo, tá vendo? O ângulo da sombra. O nível de desfoque, a distância da sombra e a intensidade também, menos e mais. Eu gosto de deixar aqui em 30, mais ou menos, 30 e poucos. O ângulo, eu gosto do ângulo pro lado direito, então eu vou mudar aqui esse ângulo pro lado direito. O nível de desfoque, para mim, não faz muita diferença. E aqui a intensidade eu vou colocar, eu acho que eu vou colocar a intensidade um pouco mais. Distância um pouco mais também. Ó, assim. Aí dá um pouco mais de movimento para nossa arte. Percebe? Essa aqui é um efeito que eu gosto de usar bastante. Agora, vamos supor que eu queira fazer esse efeito aqui semelhante, ó, desse nosso fundo, tá vendo? Eu quero fazer esse efeito semelhante, mas eu não quero esse aqui que tá agora. Então, o que eu faço? Clico em cima dele e vou apagar para mostrar para vocês como que a gente pode fazer esse efeito assim por nossa conta. Clico aqui no fundo e vou trocar a cor do fundo para uma cor roxa, que era o que a gente já estava usando. Essa aqui. Perfeito. Agora eu quero fazer aquele efeito de luz, assim, uma coisa mais iluminada. Então eu vou clicar aqui em elementos e aí eu vou clicar aqui em roxo. Vamos ver o que ele vai me trazer de roxo. Ó, ele me traz aqui algumas opções de roxo, ó, tá vendo? Que é uma luz roxa que não tá tão legal. Ele nos traz aqui algumas opções. A gente poderia pegar uma opção dessas aqui, ou a gente clica aqui e pesquisa por luz branca. Ele nos traz aqui algumas opções, quase não dá pra ver, ó. Mas, por exemplo, essa aqui, que ela é uma coisa mais focada. Essa aqui que é de cima. Então, tem várias coisas. Efeito de luz. A gente clica aqui em efeito de luz e vai ter algumas opções. Ó, essa aqui é uma coisa mais reluzente. Essa aqui a gente até poderia usar. Como que eu faço? Aumento ela. Vou aumentar ela. Aí eu vou clicar aqui em posição e vou jogar ela pra trás. Então, ela vai para trás de todos os elementos. E agora? Ainda tá ruim, não tá bom isso aqui. O que eu faço? Clico aqui em transparência e vou diminuir essa transparência. Entendeu? Esse aqui é um jeito da gente trabalhar com movimento de cores, né? Poderia trabalhar para mais, para menos, enfim. Agora, para ficar um pouco mais roxo, isso aqui não tão branco, porque aqui tá parecendo que deu alguma coisa errada. A gente faz o quê? Clica aqui em editar. Clicamos aqui em duotone e a gente vai mudar a cor dessa luz, tá vendo? A gente pode colocar aqui um roxo, alguma coisa mais pegada roxo, assim. E essa cor aqui não tão rosa, mais branco. A gente pode ir brincando aqui com essa intensidade desse efeito, tá vendo? Ou poderia deixar aqui violeta, aí ele fica muito escuro, né? Mas a gente pode trocar aqui, então a gente pode ir mudando aqui e acertando tudo conforme a cor que a gente quer e com que a gente quer trabalhar. Agora vamos supor que isso aqui, tá, não é assim que a gente quer, vamos apagar. Vamos clicar aqui em efeito de luz, vamos procurar um efeito de luz roxa. Temos aqui alguns efeitos. Esse aqui é legal, a gente vai aumentar ele para pegar praticamente toda a arte. Vamos clicar em posição e jogar ele lá para trás. Pronto. Clicar aqui em transparência, vamos diminuir um pouco essa transparência. E agora a gente vai colocar uma textura aqui nessa arte. Como que a gente faz isso? A gente clica em elementos e pesquisa aqui por textura. Vamos ver o que aparece. Ó, ele aparece algumas texturas bem legais. Essa textura aqui eu acho muito legal, só que a gente sempre tem que ter um cuidado para usar ela e diminuir a transparência dela. Então a gente coloca em toda a arte e joga na posição lá para trás. E a gente diminui a transparência dela, ó. Tá vendo? Aí fica uma textura mais sutil. Essa fica uma textura legal, parece um pano, assim, uma coisa. Vamos apagar ela aqui para testar alguma outra. Ó, tem essas outras texturas aqui. Essa aqui é mais brilhosa, então ela dá um efeito de plástico, assim, né? Alguma coisa plástica, mesma coisa. A gente joga a posição lá para trás.
E clica aqui em transparência e diminui aqui a transparência dela, ó. Fica uma coisa mais sutil. Mas tem uma que eu gosto mais, que ela é uma textura um pouco mais terrosa. Vamos ver se eu encontro ela aqui. Essa aqui, ó. Só que a gente precisa diminuir muito a transparência dela. A gente joga pra trás. Cuida aqui pra ficar pegando toda a parte da arte ali. E diminui a textura. Ó, ela fica um efeito, assim, não é nem terrosa, é uma coisa mais papel amassado. Eu acho muito legal essa textura. Tá pronta a nossa arte. Então aqui no formato quadrado. Agora a gente vai redimensionar ela pro formato que tá usando no Instagram agora. Então a gente clica aqui em redimensionar e vamos transformar ela para 1080 e 1350. Clico aqui, clico em copiar e redimensionar. Ele vai redimensionar para o formato atual do Instagram. Aí eu clico aqui em abrir, ele vai me trazer aqui o formato novo. Ó, tá vendo? É que a gente vai ter que fazer alguns ajustes. Por exemplo, o nosso fundo, ele ficou comprometido. Então a gente clica nele, vamos só mudar nossa luz aqui pro lado. Então, a gente vai clicar aqui no nosso fundo e vai ajustar ele na tela, ó. Pronto. Perfeito. Poderia ainda descer essas partes aqui, né? Vamos selecionar aqui. Tudo isso para descer. Vamos descer aqui para baixo. Vamos descer essa parte aqui dos planos também. Pronto. Isso aqui a gente vai aumentar um pouco. Ó. Redimensionado para o formato atual do Instagram. Agora vamos redimensionar para formato Stories. Clico em redimensionar. Clico aqui em Story do Instagram. É muito prático utilizar o Canva porque já está tudo aqui. Tudo que a gente precisa usar, ele já está aqui e é muito simples, tá? Então, clico aqui em Stories e clico em copiar e redimensionar. Ele vai redimensionar para o formato Stories. Clico aqui em abrir. E aqui é a mesma coisa, a gente vai ter que ajustar aqui os elementos que a gente usou. E aí eu vou clicar em camada, ó, e aí eu vou encontrar a nossa camada da luz, que ela tá aqui, então eu vou subir ela. Pronto. Esse aqui eu vou aumentar ele. E tá pronto aqui a nossa arte em formato Stories. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou, deixa teu like, comenta aqui embaixo o que tu quer ver aqui no canal esse ano de 2025. Aproveita e já te inscreve que tem vídeo novo toda semana. E também me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.